Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre o tempo e que é um assunto que a gente sempre tem uma dificuldade às vezes para lidar, para administrar, então não sai daí que hoje eu vou falar sobre o tempo, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Por que eu vou falar hoje sobre o tempo? Na verdade, eu escolhi esse tema para hoje porque o que me inspirou foi que esse mês de setembro é o mês de comemoração do meu aniversário, que foi no dia 14 de setembro. E quando eu fiquei refletindo sobre o meu aniversário, eu fiquei refletindo sobre o tempo. Eu fiquei me perguntando, e já pensou se a gente pudesse controlar o tempo? Ter o controle sobre ele? E aí eu me lembrei de alguns filmes que eu já assisti que tem alguns exemplos sobre o tempo. Não sei se vocês conhecem, é um que é bem antigo, que se chama Efeito Borboleta, e um outro que se chama Alice Atrás do Espelho. Então, nesses dois filmes, existe uma possibilidade de controle sobre o tempo. Então, no Efeito Borboleta, em que o ator principal ele quer voltar em alguns trechos do tempo para corrigir algumas coisas que ele acha que são importantes, só que nisso de tentar corrigir, acaba se modificando ainda mais e as coisas vão ficando cada vez piores. Então ele fica numa busca de tentar corrigir, mudar o tempo e as consequências se tornam cada vez mais difíceis de administrar, a ponto dele próprio começar a perder o controle sobre isso. E o efeito borboleta dá essa ideia de que muitas vezes a gente pensa assim, se eu pudesse voltar, o que eu teria feito de diferente? Se eu tivesse feito tal coisa, as consequências seriam diferentes. Só que aí ele pensa apenas por um lado e acaba gerando outras consequências que ele não pensava em administrar. A Alice Atrás do Espelho, ela tem uma missão, ela precisa mudar uma cena que aconteceu no passado, e para isso ela tem esse contato com o tempo, que é uma figura personificada no filme, e aí essa figura até vira para ele e fala: ninguém pode mudar o destino, e realmente durante o filme ela tenta mudar um trecho da história para ter um desfecho melhor, só que acaba que ela só modifica o como aconteceu, ela não consegue mudar o destino daquela história. Então acaba acontecendo independente da intervenção dela sobre o tempo. E tem um outro filme também, que também fala sobre essa questão do tempo, que além desses outros dois que eu citei, eu esqueci. Pensei no filme agora, esqueci. E um outro filme também, que eu não havia citado, mas que também é muito interessante para a gente poder refletir sobre a questão do tempo, é Clique. Então, no filme Clique, o ator principal tem um controle remoto, e com esse controle remoto ele consegue ter o controle sobre o tempo. Ele consegue avançar coisas, ele consegue congelar o tempo, parar o tempo, ele consegue agir sobre esse tempo que está parado, ele consegue voltar em alguns pontos e avançar até conquistar aquilo que ele queria, almejando apenas um ponto, pensando apenas em um foco, numa consequência. Então, o que vincula esses três filmes que eu citei? Que em todos existe uma ideia de poder controlar, modificar um destino, modificar o que vai acontecer ao longo do tempo. E a gente, às vezes, até pensa sobre isso. Se eu pudesse voltar, ou se eu pudesse avançar, se eu pudesse saber o que vai acontecer, se eu pudesse ter mais do que saber, o controle sobre isso. O controle do que vai acontecer, acontece aqui agora, nas nossas ações, no que a gente quer para o futuro, se a gente está alinhado com os nossos objetivos, tanto na teoria quanto na prática, se a gente está buscando os valores, se eu estou buscando a minha boa índole, as minhas relações interpessoais, aprender, sair da minha zona de conforto. Então, o que vai acontecer é fruto do que eu estou promovendo agora. Mas o que já aconteceu eu não tenho como voltar, não tenho como administrar, não tenho como ir lá, modificar aquele cenário e voltar. Mas eu tenho como aprender a olhar para ele de uma forma diferente, a ressignificar,
a vê-lo de uma forma mais leve e vê-lo de uma forma que faz parte da minha história, do meu livro, da minha história, da minha experiência e da pessoa que eu sou hoje. Então, não tem como a gente controlar, não tem como a gente voltar, não tem como a gente pausar, não tem como desacelerar, mas tem como a gente trabalhar em cima de metas, objetivos e aprender com aquilo que a gente vive, com as experiências que são ocasionadas por nós ou não. Então, o nosso destino é feito por nós, construído por nós, baseado nas nossas escolhas, nas nossas decisões que estão sendo feitas agora, nesse momento, ok? Então, eu te pergunto, e se você pudesse controlar o tempo, o que você faria? Você concorda com o que eu falei? Você acredita que realmente seria difícil, que a gente teria dificuldade para ter esse controle? Talvez a gente não conseguiria evoluir, toda hora tentando voltar e corrigir. O que você pensa sobre isso? Tá bom? Então esse é o meu recadinho de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!